Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 1, comandos de repetição. Vamos agora ao seu encerramento, que é o exercício 4. Este exercício é composto por 3 letras, A, B e C. Vamos à letra A. Escreva uma função que recebe como parâmetro um caractere representando um operador inteiro: adição, subtração, multiplicação, divisão ou resto da divisão inteira, que é o operador porcentagem. Se o caractere for realmente um operador, a função deve ler do teclado 2 valores inteiros e imprimir o resultado da operação solicitada. Se o caractere não for um operador, ou se a operação não puder ser realizada, no caso de divisão por zero, no caso de divisor nulo, a função deve imprimir uma mensagem informando o problema. Então a ideia é nós criarmos uma função que tem um parâmetro, que é um caractere. E este caractere vai ser um dos 5 operadores que nós temos aqui enunciados no nosso exercício. Se o caractere for realmente um operador, a função vai ler 2 inteiros do usuário, certo? Vamos aqui dar dois scanfs, 2 leituras de dados, e vamos fazer a operação indicada pelo caractere, que é um operador inteiro. Agora, se o caractere não for um operador, ou no caso de operação ser uma divisão, mas o divisor ser nulo, a função vai imprimir uma mensagem indicando que houve um problema e assim, a operação não pode ser feita. Então, veja inicialmente nosso algoritmo. Temos aqui a função, que eu dei o nome aqui de imprime operação, e ela tem o nosso único parâmetro de entrada, que é um caractere nomeado como C. Veja que a função ela não tem nenhum retorno, ela é do tipo void, por quê? Nada foi dito no enunciado quanto ao retorno da função, quanto ao valor de retorno. Portanto, a função ela pode ser void. Veja esse exercício em tela cheia para que você possa enxergar corretamente o código, já que ele é um pouco maior do que os códigos convencionais que vimos até agora. Então, vamos ler aqui 2 inteiros do usuário nas linhas 7, 8, 9 e 10. Pedimos 2 inteiros, N1 e N2, ambos são variáveis inteiras na linha 4, e damos scanf nos 2 inteiros. Aí, nós vamos utilizar o operador de múltipla escolha, chamado switch case, para nós testarmos cada um dos operadores, dos tipos de operação possíveis, e fazer a operação desejada pelo usuário. E caso a operação não seja possível, ela seja inválida, nós vamos imprimir uma mensagem de erro e também vamos imprimir uma mensagem de erro no caso de divisão por zero. Então, switch, ou seja, de acordo com o valor de C, nós vamos, entre as chaves aqui, tomar algum caminho. Então, temos aqui uma sequência de cases. Case mais, case menos, case produto, case divisão e case porcentagem. Ou seja, cada uma das operações que o usuário pode escolher. Então, como nós estamos fazendo um teste da variável C, que está aqui no switch, C é um char. Portanto, cada case tem que testar se o conteúdo de C está entre aspas simples. Afinal, todo char, o conteúdo sempre está entre aspas simples. Então, no caso de ser a operação de adição, nós vamos imprimir a adição entre N1 e N2. Como? Um inteiro, um char, um inteiro é igual a outro inteiro. O primeiro inteiro, N1, vai entrar aqui. O C é um char, então aqui nós vamos imprimir o símbolo de mais, que é dado por C, que é um char. Aqui vai entrar um N2 e aqui a soma entre N1 e N2. Não podemos nos esquecer do break, porque o break ele evita que as demais opções sejam executadas. Se aqui no caso C for igual a mais, nós vamos executar toda a linha 14 e a linha 15 é necessária, o break, para evitar que todas as demais sejam executadas. Se nós aqui não colocássemos a linha 15, que é a linha do break, as outras opções do switch case seriam testadas. Então, dando continuidade, temos aqui o case símbolo de menos, ou seja, o usuário quer fazer uma subtração. Então, aqui é o mesmo padrão do case do mais. Um inteiro, que é o N1, um char, que é o símbolo de menos, que é dado por C, o outro inteiro, que é o N2, é igual à operação que ele desejou, que é a subtração de N1 por N2. Break novamente. No caso do produto, é a mesma ideia. N1, símbolo do asterisco, indicando produto,
N2 é igual ao produto de N1 vezes N2. No caso da divisão, que é a barra, nós temos aqui um adendo. Que é o quê? Que nós temos que testar se o nosso divisor, se o nosso denominador da divisão, ele é zero. Porque se ele for zero, a divisão ela não é possível, né? Afinal, a divisão por zero ela não pode ser praticada. Portanto, dentro do case da divisão, nós temos um par if else. Testamos. Se o N2, né, que é o nosso divisor, que é o segundo inteiro, for igual a zero, nós vamos imprimir uma mensagem indicando o erro, ou seja, divisão por zero. A operação não pode ser realizada. Agora, else, ou seja, caso N2 seja diferente de zero, ok. A divisão ela é perfeita, ela é possível, e assim nós seguimos o mesmo padrão dos cases anteriores, né? O printf, N1, o símbolo aqui de porcentagem C vai dar lugar para o barra, que é o valor de C, N2 é igual a N1 por N2, ou seja, a divisão ela não é por zero, e assim ela pode ser possível, break. Por fim, temos o operador porcentagem, que ele nos dá o resto da divisão inteira entre N1 e N2. Então aqui, novamente, N1, cima de porcentagem, N2, e aqui no caso, o nosso resto da divisão inteira, o operador módulo entre N1 e N2. Agora, no caso aqui do nosso comando default ou default, nós vamos fazer o quê? Se nenhum dos cases for atendido, só nos resta o nosso último comando. Então, nós vamos imprimir aqui, erro, operador inválido, a operação não pode ser realizada. No caso do usuário escolher um caractere que não seja nem mais, nem menos, nem asterisco, nem barra, nem porcentagem, o usuário escolheu uma operação inválida, um operador inválido. Portanto, ele vai entrar aqui no nosso default e vai imprimir um erro que o operador é inválido. Então, é um exercício, né, simples, né, com apenas 2 leituras de dados e um parâmetro, só o teste mesmo, que é um pouco maior, mas ele também pode ser feito de uma maneira bem tranquila. O mesmo exercício poderia ser feito também não utilizando switch case, mas também em vários pares de if else sem menores problemas, né? A estrutura seria muito parecida com a que nós fizemos e o resultado seria exatamente o mesmo. Cada um pode escolher o seu modo preferido. Seguindo então para a letra B, vamos fazer o seguinte. Escreva um programa que leia um caractere do teclado e chame a função que nós criamos na letra A. Então, nós vamos aqui fazer o main, né, a função principal do nosso algoritmo, e vamos chamar a função da letra A para que ela imprima o resultado de acordo com um valor informado pelo usuário. Então, o main ele só vai ler um caractere do teclado e vai chamar a função da letra A. Então, ele é bem simples. Tenho aqui um caractere, um char, que eu dei um nome muito criativo de caractere. Peço para o usuário digitar esse cara, nós damos scanf, já que é um char, então é porcentagem C, e chamamos a função da letra A, que é a imprime operação. Como ela é void, não tem aqui nenhum retorno, né? E passamos como parâmetro, como o caractere de entrada, a nossa variável caractere. Então, de acordo com esse valor, nós faremos alguma operação, e se o caractere não for uma operação, será impressa uma mensagem de erro. Fechando, então, vamos à letra C. Reescreva o programa para que ele execute uma sequência de operações até que o usuário digite o caractere F maiúsculo, indicando o fim da execução. Então veja que aqui nós temos um valor que é o chamado flag, né? Um valor que vai encerrar uma repetição. No nosso caso aqui, nosso flag, o valor que encerra a repetição, é o F maiúsculo. Então, nós vamos executar, certo? Nosso programa até que o usuário indique o seu fim, indicando como entrada o F maiúsculo. Depois você pode testar o seu programa com essa sequência de entradas que ele passou aqui abaixo, mais 3, 4 e assim por diante. Então, vamos lá. Nós temos aqui um código bem direto, né? Mantemos o main da letra B, que é a leitura do caractere sem maior problema, scanf, printf, tranquilo, e nós fazemos um teste. Temos aqui uma repetição, um while, que é, enquanto o caractere informado for diferente do nosso flag, que é o F maiúsculo, a repetição ela vai continuar. Então, enquanto o usuário não informar um caractere igual a F maiúsculo, a função da letra A será chamada com o caractere lido do usuário e os cálculos serão executados de acordo com o que nós vimos na letra A. E é claro, né, antes do while repetir, nós pedimos o próximo caractere
que é armazenado aqui na variável caractere, e nós testamos. Se ele for diferente de F maiúsculo, a função da letra A novamente é chamada, os cálculos são feitos e assim o outro char ele é lido do usuário, até que o flag seja lido e o teste aqui se torne falso e assim a repetição se encerre. Observe que neste scanf nós colocamos um espaço entre a aspa de início e a porcentagem C. Por quê? Quando nós vemos aqui, quando nós estamos aqui e digitamos um Enter, o Enter ele fica preso, vamos dizer assim, entre aspas, ele fica preso no buffer de entrada do nosso programa, certo? Ele fica preso e o scanf lê esse Enter como se fosse o caractere a ser lido. Então, quando nós digitamos aqui o caractere, aqui em cima no caso, e nas próximas leituras, nós digitamos esse caractere, apertamos Enter. E esse Enter é erroneamente lido como se fosse o caractere a ser lido aqui nesse scanf. Portanto, este espaço ele faz a leitura do Enter, evitando que o scanf leia o Enter como se fosse o caractere. Então, teste aí fazer este scanf sem espaço e com espaço para você enxergar realmente a diferença. Este é um detalhe que não é cobrado em provas, mas é bom que você saiba para você executar corretamente o seu algoritmo sem maiores problemas. Então, assim é chegado o final da aula 5, parte 1. Siga depois para a aula 5, parte 2, com outro tipo de repetição.